aí, gente, hoje eu vou conversar com vocês a respeito do Tomb Raider e os 10.000 Imortais. Ultimamente tem se lançado muitos livros baseados em games, este aqui não é o primeiro. Algum tempo atrás eu li um outro livro que também era baseado numa franquia, que é o Diablo. E eu li o livro, achei interessante, tinha alguns defeitos, mas consegui entender mesmo que eu nunca tinha jogado jogos antes. É importante eu avisar que esses tipos de livros, eles têm o seu público-alvo, que é justamente os fãs desses games, que querem uma história a mais, um extra, e que seja uma história oficial, e que não seja fanfic. E dependendo do livro, é importante sim que você tenha jogado jogos antes para entender a história, como no caso deste livro, porque a história desse livro aqui, ela se passa justamente entre o jogo de 2013, eu vou colocar a foto da capa aqui na área do vídeo, porque eu não tenho o jogo nas mãos, porque eu comprei a mídia digital desse livro na época, e o último jogo que foi lançado no ano passado, que é o Rise of the Tomb Raider. Eu adoro esse game também, mas o de 2013, gente, é o meu favorito ainda. Como já falei em alguns vídeos, eu sou muito fã da franquia, inclusive eu já gravei um vídeo falando sobre a minha relação com o game, falando sobre como eu gosto desses tipos de histórias, falando também sobre a biografia da Lara Croft. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, caso alguém queira conferir lá. Então, gente, a premissa desse livro não é diferente das outras histórias da Lara Croft, né, nos games. Mais uma vez, ela aqui vai tentar procurar um artefato antigo, e tem outras organizações muito poderosas que também querem encontrar esse artefato, e por isso elas tentam, né, barrar a Lara Croft, atrapalham a vida dela, e ela passa por diversos perigos por conta disso, então não é nada diferente. E até certo ponto eu realmente esperava que os autores desse livro aqui, que é o Dan Abnett e a Nick Vincent, mantivessem essa mesma premissa, porque faz parte da essência das histórias do Tomb Raider. E a gente sabe que toda a jogabilidade da franquia, que é um grande sucesso até hoje, é baseada justamente em cima desse tipo de história. Então talvez os autores ficaram com medo de tirar isso, de mudar isso e fazer perder a essência do que é o Tomb Raider. Então a gente tem que se lembrar disso antes de ler essa história. Só que eu confesso pra vocês que no fundo, assim, ainda eu esperava que no meio dessa mesma premissa os autores colocassem algo diferente para oferecer para os fãs dos games, né? Algo novo, algo que não foi experimentado nos jogos. Só que isso não acontece aqui. Então o começo do livro eu confesso que foi um pouquinho decepcionante. Mas a partir do meio do livro a história toma um rumo diferente. Ele acaba tendo uma característica um pouco diferente das histórias dos games, e já vou falar sobre isso. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o jogo de 2013, porque é importante você conhecer a história do que acontece em 2013 para então você encarar este livro aqui. Nesse jogo de 2013, que é o meu jogo favorito da vida, eles resetaram a história da Lara Croft e reiniciar uma nova história, claro, mantendo as características, né, da personagem que a gente tanto conhece. Então nesse jogo é como se fosse a primeira aventura da Lara Croft. Ela é jovem, ela acabou de se graduar em arqueologia e ela participa então da sua primeira expedição com um grupo de pessoas tentando encontrar o reino perdido de Yamatai, que supostamente fica numa ilha próxima da costa do Japão. Então eles vão procurar numa região conhecida como Triângulo do Dragão, que tem a mesma fama do Triângulo das Bermudas. Parece que muitos aviões e navios desapareceram naquela região. Bom, e um navio que a Lara Croft estava junto com o grupo acaba naufragando justamente nessa ilha que eles tanto procuravam. E a Lara Croft descobre então que tanto ela como o grupo estão presos nessa ilha por uma força sobrenatural. Então eles não conseguem sair dessa ilha. E ela descobre também que essa força sobrenatural tem a ver com uma rainha que governou há muitos séculos atrás aquela ilha, que é a Rainha Rimiko. E tem uma lenda que essa rainha ganhou poderes de controlar o tempo, as tempestades. E a Lara Croft então vai investigar essa história, essa lenda dessa rainha, para tentar descobrir um jeito de quebrar essa força que prende todo mundo lá e dar um jeito de fugir daquela ilha. E ali ela passa por diversas situações difíceis, ela tem que dar um jeito de sobreviver. E é na prática que ela aprende a ser a Lara Croft como nós conhecemos. Então no final do jogo ela já é a Lara Croft, né? Essa figura Lara Croft que todos vocês
devem conhecer. E o jogo é incrível, gente, o roteiro é fantástico. E a história desse livro aqui, ela acontece alguns meses depois do que aconteceu nessa ilha de Yamatai. Então a Lara Croft ainda ela está bem traumatizada com tudo que aconteceu ali. E a melhor amiga aqui da Lara, que é a Sam, ela está muito doente nesse livro. E é uma doença que tem uma ligação com algo sobrenatural, pelo que entendi. E a Sam, ela estava junto com a Lara na ilha de Yamatai no jogo de 2013. Então essa doença tem a ver com o que aconteceu lá naquela ilha. Então por isso que é importante que você tenha jogado o jogo antes. E a Lara vai fazer de tudo para salvar a amiga. Então ela vai olhar os seus livros de arqueologia. E ela descobre que existe um suposto artefato chamado Velocino de Ouro, que tem a ver aí com as lendas gregas. E que esse artefato tem poderes que podem curar a sua amiga. Então ela vai atrás desse artefato. Eu não vou falar sobre a lenda que envolve esse artefato, porque tudo isso é explicado aqui no livro. E o livro faz diversas referências a essa lenda, então seja interessante que vocês descubram isso pelo livro, para não perder a graça. A Lara Croft vai investigar o paradeiro desse artefato, procurando por professores de Oxford, por amigos da família, por outras pessoas que têm conhecimento sobre esse artefato. Então ela vai juntar esse quebra-cabeça. E uma dessas organizações se chama os 10.000 Imortais, por isso o título do livro. E sim, é uma referência a um exército poderoso persa que realmente existiu, que lutou nas guerras médicas. E uma das características desse exército é que toda vez que o combatente morria na luta, ele era imediatamente substituído por outro, que estava logo atrás, uma coisa assim, dando a impressão para o inimigo que esse exército nunca morria. Por isso o título desse exército era de Os 10.000 Imortais. Então o livro faz essa referência que pode ser bem interessante para vocês. Mas o que acontece é que no meio do livro toma um rumo totalmente diferente do que é característico das histórias da Lara Croft. Geralmente a Lara sempre está viajando em expedição para algum lugar longe, seja no Camboja, seja nos Andes, ou como no último jogo, que foi na Sibéria, e sempre procurando uma cidade perdida, entrando num templo, essas coisas que é bem característica das histórias mesmo. Só que neste livro isso não acontece, Ela vai tentar caçar esse artefato ali nas cidades mesmo ali da Europa. Então nessa nova história aqui da Lara Croft, ela perdeu um pouco da característica de uma história de aventura e ficou mais com uma característica de um romance policial. Aí vai depender muito de vocês se vocês vão gostar ou não. Se você considera muito importante essa coisa da aventura, da expedição, de entrar em templos antigos, que é uma coisa que não acontece aqui no livro, pode ser que você decepcione com esse livro aqui. Na minha opinião, eu não me importei tanto, porque eu pensei assim, realmente pode acontecer de algum dia a Lara Croft procurar um artefato ali dentro das cidades mesmo, de não ir para longe, isso pode acontecer. Então eu encarei isso como algo novo, porém, mesmo assim eu achei que os autores poderiam ter desenvolvido mais as cenas de ação, poderiam ter desenvolvido mais os personagens. Às vezes os personagens são personagens apáticos, você não se apega a eles. Às vezes os autores desses tipos de livros, eles acham que só porque carrega o nome de um personagem que já é famoso, não precisa mais desenvolver o personagem aqui na história, porque todo mundo sabe que é aquela personagem, só porque tem um nome. E eu não acho que é bem assim. Não é porque o personagem tem um nome que vai fazer o personagem ficar interessante. Tem que desenvolver ele também. Tem que colocar características, gestos, atitudes, criar situações para que a gente percebe pelo contexto ali que aquele é aquele personagem que a gente tanto gosta. Então acho que faltou isso no livro. Entre o livro e entre o game, eu prefiro 1000 vezes o game, tá? Eu achei a história um pouquinho mediana, mas deu pra eu me entreter, deu pra eu me divertir. Eu indico mais esse livro pra quem é fã dos games e mesmo assim não leia com expectativas, Leiam primeiro pra vocês tirarem as suas próprias conclusões. Mas mesmo assim eu gostei do final do livro, eu achei que o final do livro foi bem interessante, eles conseguiram desenvolver melhor, mas o começo do livro, foi um pouquinho complicado. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o joinha pra ajudar, até o próximo vídeo. E tchau pra vocês!